Que bom ter você aqui no canal English to You. Eu sou a Vivian e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Plano Canadá, que começou aí há um tempinho atrás e que agora vem chegando a hora de ir. Embora nós não poderemos embarcar agora, hoje é dia 1º de abril, e por mais mentira que pareça, todos os voos foram cancelados. Então, nós somente poderemos ir mais para frente por conta do coronavírus e de toda essa situação que nós estamos vivendo aqui no mundo, né? Não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. E o Canadá foi um dos países aí que fechou as fronteiras já desde o dia 16 de março. Mas eu vou te contar como é que foi a nossa jornada até aqui e como você pode fazer também com a sua jornada, tá? Então já se inscreve aí no canal, dá um like para manter esse canal sempre ativo e claro, quando nós estivermos por lá, com certeza vai ter muita coisa nova, muita coisa legal. Bom, então vamos lá. Eu fiz até uma listinha aqui, eu estou com a minha agenda aqui com a listinha das coisas qual foi o processo que eu passei, para que você anote aí também e faça o seu próprio processo, tá? Bom, primeiro nós escolhemos a cidade. Nós não sabíamos muito bem onde nós iríamos. Então, primeiro de tudo, nós pensamos em Toronto, depois em Vancouver, depois em Calgary, depois em North Bay, em várias cidades variadas ao longo de todo o país e que tinham suas vantagens. Por fim, nós acabamos decidindo por Ottawa, que é a capital do Canadá e que tem muitas coisas interessantes ali e por isso nós optamos por essa cidade. Então eu apliquei para o college, na Algonquin College, e como é que foi esse processo de aplicação, né? Então a primeira coisa que eu precisei fazer foi me preparar para essa aplicação. E como é que eu me preparei para essa aplicação? Primeiro, juntando todos os documentos que eu tinha a respeito da minha certificação aqui no Brasil. Então eu juntei os meus diplomas, os meus históricos escolares, certificados de conclusão e tudo mais. Mandei traduzir tudo, toda a tradução tem que ser juramentada, mandei traduzir tudo. E claro, foquei aí durante 3 meses no IELTS. O IELTS é um teste internacional que mede o quanto você sabe de inglês. Então, ele vai desde o 0 até 9. Então, é chamado de BAND. BAND 9 é o top. E aí, você é avaliado nas 4 habilidades. Então, você é avaliado no listening, no speaking, no reading e no writing. O IELTS é dividido em 2 partes. Ele tem o Academic e o General Training. O Academic é quando você vai aplicar, por exemplo, como eu apliquei para um college, você tem que fazer o Academic. Agora, se você vai aplicar, por exemplo, para uma entrada direta no Canadá com Express Entry, por exemplo, você vai aplicar pelo General Training. Então, eles são diferentes em 2 aspectos. Eles são diferentes no reading, porque o reading do academic é mais voltado para a área acadêmica, são textos um pouco mais elaborados, um pouco mais, não digo difíceis, porque o nível é o mesmo, mas são mais voltados para a área acadêmica. E a parte do writing também é bem diferente do general pro academic. No general, você vai ter que escrever uma carta e você vai ter que escrever uma composição, uma redação em que você expressa a sua opinião ali, é como se fosse uma dissertação. Já no academic, você tem que analisar gráficos ou tabelas ou dados e transformar isso num texto. E na segunda parte, você também tem a parte de composição, dissertação. Mas isso vai ser um outro vídeo que eu vou falar em detalhes sobre o IELTS, tá? Então, eu me foquei no IELTS por 3 meses, estudando todos os dias, 2 horas por dia, focando em todas as habilidades. E por que eu tive que estudar tanto? Porque o IELTS tem um esquema de prova. Se você souber o esquema de prova, metade do caminho já está andado e para você conseguir uma boa nota. Então, você tem que saber que aquele tipo de exercício, como é que tem que ser feito? Um exercício, por exemplo, de reading, que você tem que completar, ele só pede 2 palavras, então é somente 2 palavras que você vai ter que usar. Ele permite uma palavra, você vai ter que usar somente uma palavra para responder aquela questão. Então, é prática. Além de conhecimento de inglês, é bastante prática para você, quando você receber a prova, você vai fazer ali
com segurança, tá? Mas eu vou depois entrar em mais detalhes sobre isso. E aí, depois de juntar, então, toda a minha documentação de estudo, mais o IELTS, eu dei entrada no college, para aplicar para o college. Quando eu apliquei para o college, eles dão um tempo ali, um prazo, para você receber uma carta de aceitação ou não, ok? Então, essa carta se chama LOA, Letter of Acceptance. Essa carta é o seu passaporte para você dar entrada no visto, certo? Então, depois que você recebeu essa carta, você agora pode dar entrada no visto. E o visto é a parte, tá? Não é porque você tem a carta que você vai ter o visto necessariamente. São processos separados. Então, depois de pegar a carta, aí sim nós juntamos toda a documentação necessária para dar entrada no visto. E para dar entrada no visto, nós tivemos que juntar alguns documentos. Então, a LOA, nós tivemos que juntar comprovação de renda para que a gente pudesse se manter no país. Então, o valor mínimo é $12.000 para o aluno, no caso sou eu, mais $4.000 para o cônjuge, mais $3.000 por filho. Então, esse valor tem que ser comprovado que você tem recursos para você se manter lá por um ano. Eles não querem que você vá estudar lá e morra de fome, mas se você tenha recursos, se você não arrumar um emprego, como é que você se mantém lá durante esse período. Então, teve que comprovar a renda. Nós tivemos que tirar toda a documentação de antecedentes criminais, então, para provar que a gente não tinha nenhum problema com a justiça aqui no Brasil. Juntar também toda a documentação pessoal, como os passaportes, a certidão de casamento já traduzida, certidão de nascimento traduzida da minha filha. Então, nós juntamos esses documentos. E também nós tivemos que juntar a parte médica. Então, foi feito um exame médico num médico conveniado com o Canadá. Então, nós tem alguns aqui em São Paulo e tem alguns outros em outros lugares do Brasil. Mas aqui em São Paulo acho que são 3 ou 4, se eu não me engano. E depois de passar por um check-up, então a médica virou a gente de ponta cabeça, né? Tivemos que ficar, inclusive, até só de calcinha sutiã mesmo para examinar. E são pedidos alguns exames. Então, exame de sífilis, exame de HIV, exame de funções renais, raio-x de pulmão e também exame de sangue. Para saber se urina, né? E exame de sangue em geral. Para saber se você não tem nenhum problema de saúde crônico aí que pudesse te impedir de viajar, ou que você fosse risco para algum canadense. Então, juntando tudo isso, nós fizemos o nosso agendamento no VAC, que é um escritório conveniado com o governo canadense. Você não tem acesso ao consulado, tá? Mas sim, você vai nesse VAC e nós fizemos o agendamento lá. Já tinha agendado com antecedência. Enquanto isso, eu preenchi todos os formulários referentes ao nosso visto. Então, era um visto de trabalho e visto de estudo. Para mim, visto de estudo e trabalho. Para o meu marido, visto de trabalho. E para minha filha, visto de estudo. Então, nós preenchemos toda a documentação. Toda essa documentação está disponível no site do governo. Então, você vai lá, você mesmo imprime, você preenche. Depois você faz o escaneamento e depois você pode mandar online ou ir pessoalmente. De qualquer maneira, você tem que ir no VAC pessoalmente por conta de tirar a sua biometria e tirar a foto. Mas você pode mandar seus documentos online. Eu preferi levar meus documentos pessoalmente, já que ali havia checagem. Então, para ter certeza que não faltava nenhum documento, eu preferi levar o documento pessoalmente. Então, foi minha escolha isso. E tanto online quanto pessoalmente, tem algumas empresas que fazem esse processo para você de ajudar a preencher. Só que é caríssimo, R$5.000. Então, eu não quis gastar esse dinheiro, eu mesma preenchi, eu mesma fiz tudo o que precisava e levei lá pessoalmente já no mesmo dia da biometria e da foto. E aí, nesse dia, o rapaz checou todos os documentos que estavam lá. Nós tínhamos juntado também documentos do carro, documentos da casa, para provar que a gente tinha renda, tá? E aí ele colocou em algumas pastinhas a minha documentação, do meu marido e da minha filha, em 3 plásticos ali diferentes. E mostrou também esse saquinho aqui.
esse saquinho foi onde foi colocado os nossos passaportes e ele foi enviado para o consulado. E lá no consulado, é claro que eles decidiriam se dariam o visto ou não. E quando eu perguntei como é que eu vou saber se eles vão dar o visto ou não, o rapaz disse, olha, esse saquinho vai chegar na sua casa pelo correio. Nós não temos qualquer movimentação aqui, é somente o pessoal do consulado que decide e vai demorar aí cerca de 9 semanas para chegar na sua casa. Então você imagina a tensão de ficar esperando 9 semanas, né? Mas um belo dia, na sexta semana, meu marido recebeu um e-mail dizendo que ele tinha sido aprovado com Work Permit. Aí foi aquela alegria. E ao mesmo tempo eu fiquei um pouco ansiosa, porque eu falei, meu Deus, será que ele conseguiu, mas eu não? Será que ele vai e eu não? Né? Deu aquele medinho ali por um dia. Porque no dia seguinte nós recebemos os nossos passaportes. Então olha só como é que vem. Vem dentro desse saquinho aqui, essa cartinha, vem uma cartinha dizendo Your application to study in Canada has been approved. Essa é a minha. Do meu marido tá Your application to work in Canada has been approved. Então nós recebemos uma cartinha e o passaporte dentro desse saquinho aqui, ó. Então nós não estávamos tão ansiosos, assim, tão preocupados quando a gente recebeu o saquinho, porque meu marido já tinha recebido a carta. Senão a gente teria morrido do coração. E aqui está, ó, o visto para o Canadá, tá? É um pouquinho diferente, não tem a foto. É legal porque é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem a nossa foto ali. Porque a nossa foto já está no banco de dados deles, certo? E aí, então, nós recebemos e pudemos comemorar que, então, finalmente iríamos para nossa jornada no Canadá. Porém, tudo mudou agora, porque as minhas aulas começaram no dia 4 de maio agora de 2020, mas com essa questão do coronavírus foi tudo suspenso, então nós não sabemos como vai ficar direito e a minha faculdade já foi transferida para setembro. Então, em breve nós teremos novas notícias aí sobre a nossa ida para lá. Mas, enquanto isso, eu vou te contando aqui no canal a nossa saga, né? Eu vou te contar sobre o IELTS, eu vou te contar também sobre os formulários, como é que a gente preenche esses formulários, eu vou te ajudar com isso, mas claro, nos próximos vídeos. Então fique ligado aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal, clica aí no sininho para você receber as notificações e por favor, me deixe aqui embaixo nos comentários as perguntas que você tenha a respeito desse processo da nossa ida para o Canadá, tá bom? A gente se vê logo, muito obrigada pela sua presença aqui, bye bye!